Jesus, ele fez o sacrifício perfeito. Na cruz do Calvário, ali estava o sacrifício perfeito. Ele estava oferecendo a sua vida de uma vez por todas para nos livrar do pecado, para nos livrar da maldição, para nos resgatar para Deus. E aí, ele é a oferta perfeita a Deus pelos nossos pecados e pelo pecado de toda a humanidade. E aí, olha o que acontece. Jesus, como sacrifício perfeito, primeiro, ele é suficiente. Sem derramamento de sangue não há redenção. Ele precisou morrer. Então, mataram Jesus? Não mataram. Ele quis morrer por nós. Ele quis ser o sacrifício perfeito e suficiente para toda a humanidade. Por isso que todo aquele que nele crê em Jesus tem a vida eterna. E não entrará, não passará, mas pela condenação. Por isso que nós devemos entender isso. O pecado só terá domínio sobre a minha vida se eu não estiver em Cristo. Mas se eu estiver nele, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Porque o sacrifício dele na cruz do Calvário foi suficiente para a minha salvação. E quando ele fala suficiente, ele está falando suficiente para todo mundo. Até para aquele que vai nascer amanhã, depois de amanhã, o ano que vem. O sacrifício de Cristo, suficiente para salvar a todos. E aí outro passo, o sacrifício de Cristo, além de suficiente, ele também é eficiente. E quando que ele é eficiente? Para aquele que crê. Por isso que Jesus o tempo todo usava essa expressão, você pode crer, tudo é possível ao que crê. Jesus, eu quero ser liberto, você crê? Jesus, eu quero ser curado, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Espera aí, eu tenho. Você crê? Creio. Então, se você crê, eu sou suficiente para curar. Eu sou suficiente para libertar. Por isso que a Bíblia vai dizer que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. O primeiro passo do pecador é enxergar: Deus existe e eu quero Deus. Então, quando ele decide isso, irmãos, ele já está no caminho da bênção. Ele já entendeu. E aí, o sacrifício de Cristo, além de suficiente, além de eficiente, ele também é a solução para o pecador. Não há outra solução. Tem gente que vai em todas as religiões, tem gente que anda por tudo quanto é lugar e fala: agora eu estou bem, eu acho que eu estou bem, eu vou ficar bem. Não fica, porque há um vazio dentro do ser humano que só pode ser preenchido pelo Espírito de Deus. Então, por isso que só Cristo é a solução para o pecador. Tem gente que fala assim: eu não gosto de religião, não quero nenhuma religião. Muito bem, parabéns, isso mesmo, não goste de nenhuma religião. Apenas goste, queira Cristo que é Salvador. Porque Ele não mandou segue a esta ou aquela religião. Ele disse: vinde após mim. Quem quiser vir após mim. Então, só Ele tem a solução para o pecado da humanidade. Somente Ele. E qual é o objetivo do pecado? O objetivo do pecado é quebrar a comunhão com Deus. Você vai encontrar pessoas boas, maravilhosas, não estou dizendo que não tem, tem muita gente boa no mundo, mas são pessoas que não têm comunhão com Deus, e não porque elas não querem, porque elas estão mergulhadas, coitadas, elas estão amarradas, dominadas pelo pecado. E o pecado é responsável por isso. Eu gosto de observar as coisas e eu vejo, estou sempre, o fulano decepou, degolou a outra. E aí vai lá o delegado e fala: por que você fez isso? Não sei, não percebi, não vi, fiquei cego, não vi nada. Aí a pessoa fala assim: um estresse que ele teve, ele ficou muito nervoso, muito... Não. Isso é o pecado que cega o ser humano, o pecado que causa toda essa deterioração na vida do ser humano. E o pecado gera pecado, o pecado gera pecado. Degolar o meu próximo não é
de todo ruim. Não é errado, alguém vai dizer. Pegar o meu revólver e atirar contra o outro, tirando a vida. Muita gente fala assim, eu estava me defendendo. Não é só defender. Isso é porque a pessoa está no pecado e ela não consegue enxergar o seu próximo. Ela vê um concorrente, ela vê alguém que lhe traz mal, lhe gera mal. Ela não consegue ver uma outra pessoa que também é imagem e semelhança de Deus. Então, quando quebra essa comunhão, a pessoa fica vulnerável à ação do inimigo. E aí a Bíblia vai dizer que este mundo jaz no maligno. Quer dizer isso? Da porta para fora, ou neste mundo, você vai encontrar só violência em todos os lugares. Por isso que não pode olhar para uma pessoa e achar essa pessoa é honesta, é boa, vou seguir, vou confiar nessa pessoa, porque você não sabe o estado espiritual dela. E de repente você não sabe o que ela pode lhe causar de mal. Esta semana no metrô Tatuapé, uma pessoa dentro do vagão sacou uma faca lá e furou a outra, Esdras. E aí vieram vários agentes do metrô, tentaram imobilizar, parar, não conseguia, a pessoa agitada querendo. E aí alguém fala assim, ele tem transtorno mental. Não só isso. É uma pessoa, eu conheço várias pessoas que têm problemas mentais. Eu conheço pessoas que estão em tratamento contra a depressão, estão tomando algum medicamento, mas não saem matando, não saem fazendo essas atrocidades, porque elas têm Deus na sua vida, e elas entendem, eu estou doente, eu tenho um problema, mas ela ama as pessoas. E são pessoas carinhosas, são pessoas que amam. Você percebe que são pessoas dóceis que você pode conviver, ajudar. E elas têm também um transtorno, ela tem também um problema. Mas juntando o transtorno, mais o pecado que toma vez nisso tudo, leva a pessoa ao desespero. Leva a pessoa a fazer coisas que depois elas não acreditam que eu fiz isso. E aí toda a culpa é do surto, toda a culpa é do problema. Não, a culpa é do pecado. 1 João capítulo 1,16, 1 João 1,16, olha o que nos diz. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, o que nós somos? Mentirosos. Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus e eu ando nas trevas, na escuridão, no caminho mau, fazendo mal, pensando mal, agindo mal, eu sou mentiroso. E veja que isso aqui não é ideia de igreja, de religião, é a ideia de Deus. Se a pessoa tem comunhão com Deus, ela vai promover a vida, promover o amor, promover bons pensamentos, ajudar o próximo, estender a mão, fazer tudo para que o outro fique bem e nunca o contrário. Toda pessoa que engana o próximo, que tira o que é do próximo, cobiça o do próximo, quer arrancar as coisas do outro, ou quer que o outro vá para a miséria, enfim. São pessoas que não têm comunhão com Deus. Elas estão cheias de pecado. E o pecado me faz ver o outro como concorrente, alguém que eu tenho que tirar do meu caminho. Eu tenho que estar bem, o outro nunca. Isso é o pecado. Se eu tenho comunhão com Deus, eu não estou no pecado. Se eu tenho comunhão com Deus, eu ando na luz, porque Cristo é luz. Se eu tenho comunhão com Deus, eu amo ao meu próximo. Evangelho de João 8,44, olha o que nos diz. João 8,44. Jesus estava numa conversa, e aí ele fala assim, olha, vocês têm por pai ao diabo, e vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. O diabo é homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade. Olha que coisa séria. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere alguma mentira, ele está falando daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então veja, ele não se firmou na verdade, porque é mentiroso, porque anda na mentira. E aqui, olha que interessante,
A pessoa só pode se firmar na verdade quando ele conhece Jesus para ser liberto. Viver sem Jesus é viver vulnerável a várias mentiras que tem no mundo.